Vamos lá, 1h mais 15 minutos. Lotação máxima no estúdio do Jornal da Difusora, primeira edição. Ele voltou para ficar. Eduardo Ericeira, com saúde acima de tudo na bancada. Fitness agora, mais enxuto. Com John Cudrim, com Gisele Marques e com Kate Almeida, estamos começando o nosso jornal. Kate Almeida, estamos começando o nosso Jornal da Difusora em sua primeira edição. Fiquei emocionado aqui com a volta do Eduardo, até me confundi aqui. Vamos lá, gente. Hoje é segunda-feira, a semana está começando e olha, cheia de notícias para você, mais ainda agora que a bancada está completa, né? Vamos juntos aqui com as principais notícias dos bastidores da política para você, os corredores do poder em destaque no Jornal da Difusora. Você vai ver país ainda chocado com crime depois de discussão entre petista e bolsonarista em Foz do Iguaçu. A gente vai mostrar o assunto, a repercussão nacional e também com a bancada do Maranhão desse fato lamentável, não é, gente? Presidente Bolsonaro vem ao Maranhão na quarta-feira, já está confirmado. Turistas reclamam em pleno mês de férias aqui no Maranhão da situação dos ferries e das praias impróprias para banho. Projeto sobre ICMS deve ser votado amanhã na Assembleia Legislativa do Estado. Senador Everton visita o Hospital de Amor em Imperatriz e a Câmara de Timon realizou a eleição, já tem o resultado. Já no Jornal da Difusora, primeira edição. Uma hora mais 17 minutos, você ligado aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição. Vamos juntos até as 2h17 da tarde com muita informação para você. Antes de chamar Brasília, na tela 98991968622, o nosso WhatsApp, o nosso boa tarde hoje inicialmente a Eduardo Ericeira. Seja bem-vindo, companheiro. Que bom vê-lo assim com saúde. Obrigado, Adalberto. Obrigado a você, a Kate, ao Geisael, ao John também, a todos aí que nos acompanharam naquele dia, né? Mas, graças a Deus, plenamente recuperado. Foi apenas um processo infeccioso, mas já medicados, tudo certo. Agora é seguir com muita saúde, vida para frente, avante. Obrigado, pessoal, viu? Pelo carinho e pelas mensagens também que eu recebi. Obrigado a todos. Maravilha, Eduardo. Se for cair, vem pro lado do John, aí, porque tem um colo amigo aí do lado esquerdo. Vamos lá, brincadeiras à parte, vamos em frente. 1h17 minutos, vamos juntos aqui no Jornal da Difusora. Vamos para Brasília, gente. Sempre assuntos quentes na capital federal. E a gente hoje vai falar sobre esse assunto aí, lamentável, não é? Mas já repercutindo, claro, esse crime que chocou o país. Tanto Lula quanto Bolsonaro já se manifestaram sobre o assunto, o presidente do Senado também, o presidente da Câmara, quem traz a repercussão para a gente agora é a Raniele Veloso, sempre atenta lá em Brasília e trazendo os principais destaques da capital federal. Boa semana, Raniele. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, Adalberto Melo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Boa semana também para vocês. Mas, infelizmente, a gente começa com essa tragédia que está movimentando também o cenário político do país, uma vez que a polícia investiga se há motivações ideológicas, políticas neste crime. Os pré-candidatos à presidência da República, presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, se manifestaram sobre esse caso, uma vez que o policial penal Jorge Guaranho, ele teria invadido a festa de aniversário do ex-tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, que estava tendo como tema o PT. E nisso ele invadiu essa festa falando o nome de Bolsonaro e chamando de mito, disparou contra o aniversariante que reagiu. Ele era guarda municipal, também tinha posse e porte de arma. Essa tragédia que acabou com a morte de Marcelo Arruda e o Jorge Guaranho está em estado grave. Inclusive, a mudança em relação à investigação do caso. Iane Cardoso era delegada, mas agora tudo indica que Camila Seconello, responsável pela divisão de homicídios no estado, possa assumir esse caso. E nas redes sociais, o ex-presidente Lula, ele disse que se solidariza com as famílias dos dois e responsabiliza o presidente Jair Bolsonaro, ali quase no fim, na última fala, ele diz que a família perdeu Jorge Guaranho, porque ontem a informação que se tinha é que ele tinha também falecido, mas ele disse que essa família perdeu um pai e um marido para um discurso de ódio estimulado por um presidente irresponsável. Portanto, ele responsabiliza o presidente Jair Bolsonaro por esse crime. Já o atual presidente da República, ele foi às redes sociais para dizer que dispensa qualquer tipo de apoio de quem pratica violência contra opositores. Inclusive, esse foi um post de 2018. E, no fim, ele diz que as autoridades
apurem seriamente o ocorrido e tomem todas as providências cabíveis, assim como contra caluniadores que agem como urubus para tentar nos prejudicar 24 horas por dia. Esses foram os posicionamentos dos principais pré-candidatos que polarizam, não só aqui, mas infelizmente, né, a gente percebe o reflexo disso em todo o país. Inclusive, também os presidentes da Câmara e do Senado, eles se manifestaram. Em nota, o presidente Arthur Lira, da Câmara, disse que repudia qualquer tipo de violência e espera também a apuração do caso. Já Rodrigo Pacheco disse que essa é a materialização dessa polarização política e que é possível viver respeitando os diferentes, né, os contraditórios, e que espera isso nesse processo eleitoral. Também é importante ressaltar que o presidente da Comissão dos Direitos Humanos aqui do Senado, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ele disse que protocolou um projeto de lei para qualificar esse tipo de homicídio, motivado por intolerância política. Além disso, Randolfo Rodrigues, que é o líder da oposição, foi outro que se manifestou e disse que vai apresentar um requerimento nesta semana no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, para responsabilizar o presidente por esse discurso de ódio. Adalberto. Aniele, você tentou repercutir também junto à bancada do Maranhão, pelo menos alguns atores aí ligados ao presidente Lula e ao presidente Bolsonaro? Tentei contato com os deputados federais da bancada do Maranhão, dos respectivos partidos. O deputado Zé Carlos, do Partido dos Trabalhadores, ele se manifestou por meio aí dessa nota, dizendo o seguinte: lamentavelmente, é o absurdo a que chegamos ao nível de intolerância no Brasil. A política deveria ser um espaço para discussões de ideias, projetos, alternativas para o desenvolvimento do país e não para a propagação do ódio e da intolerância. Infelizmente, é o reflexo do que se prega o mandatário maior do Brasil. Fecha aspas. É um posicionamento em massa do Partido dos Trabalhadores. Eles estão seguindo essa mesma linha. Já os deputados federais do PL, com quem eu falei, Pastor Gil e Júnior Lourenço, ambos foram contactados por telefone e também por mensagens no aplicativo de mensagens. Nenhum dos dois respondeu o meu questionamento, não quiseram repercutir o assunto. Mas eu conversei com alguns aliados do presidente aqui no Congresso, que não quiseram se identificar, falaram em off, mas eles acreditam que o crime não tem motivação política na visão deles, mas que o PT deve explorar isso durante a campanha, que deve aí rivalizar ainda mais esse clima político. Adalberto. Obrigado, Raniele, pelas informações. Direto de Brasília, a nossa correspondente Raniele Veloso, falando sobre o assunto que mais repercutiu aí no fim de semana. Claro, não poderia ser diferente. Fato lamentável. Nós tivemos aqui no estado os dois pré-candidatos ao estado, pelo menos dois deles se manifestaram usando as redes sociais, o Brandão, Carlos Brandão, e também o Everton Rocha a respeito desse assunto. A gente tem aí primeiro o Carlos Brandão. Minha solidariedade à família vitimada pelo triste e lamentável episódio de Foz do Iguaçu. Precisamos de paz, harmonia e tolerância. Precisamos de mais amor e menos ódio. Não é esquerda ou direita, é civilização ou barbárie. A esperança tem nome: Lula, presidente. O senador Everton, também pré-candidato, também se manifestou usando as redes sociais em relação a esse fato lamentável que a gente abriu hoje aqui o nosso Jornal da Difusora. Ele diz: o trágico assassinato do líder petista em Foz do Iguaçu é um grave alerta sobre a escalada de violência que pode tomar conta das eleições se o radicalismo político não for urgentemente desestimulado. Solidariedade à família de Marcelo Arruda. Queremos paz e respeito no Brasil. Vou começar com o Eduardo Ericeira, que inclusive até hoje pela manhã cedo, já no final de semana, já manifestava assim, né? Já dava sua sugestão aí de debate sobre esse assunto, extremamente pertinente, claro, Eduardo. E a gente lamenta, assim, porque também numa hora dessa a gente fica querendo ouvir vários atores envolvidos no processo e às vezes tem gente que bota mais lenha na fogueira, né? Que não é, me parece, o caminho adequado num país onde se deveria respeitar aí a diversidade, né? Inclusive política. Eduardo. Em tudo, né, Adalberto? A gente percebe uma intolerância muito grande, né? E pode ter até motivação do crime de intolerância política. Uma boa tarde a todos, mais uma vez agradecer as mensagens, principalmente as orações. Para mim, muito obrigado por tudo aí, viu, pessoal? Boa tarde a vocês que nos acompanham, uma ótima semana a todos, tanto na TV quanto no rádio. Adalberto, Kate, John, Geisael. Adalberto, eu mencionei, antes mesmo desse episódio, que isso aí foi o cúmulo, né? Porque a gente está falando de uma vida que foi perdida, de uma vida que está quase sendo perdida, pelo menos
a última notícia que a gente tem. Claro, a gente torce pela recuperação. A vida é o mais importante, apesar de muitas pessoas não achar, mas a vida é o mais importante. Diante de qualquer tipo de debate, esse tipo de intolerância política, seja intolerância religiosa, sexual, racial, só leva a isso, a crimes, a barbárie, a perda de vidas, o que não é sadio. O que não é democrático, o que não é legal, infelizmente. Mas eu também sugeri, Adalberto, o debate pelo que vem acontecendo. A gente percebeu vários acontecimentos envolvendo atividades pré-eleitorais, pré-campanhas, de pré-candidatos, atirando por meio de drones fezes em pessoas. A própria violência física que a gente já percebeu também em outros estados. O juiz que decretou a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro teve seu carro atacado também. Quer dizer, são vários episódios que remetem à violência, até esse aí que culminou na perda de uma vida e que não leva a nada. A gente já havia mencionado aqui, inclusive eu mencionei, do risco e dessa preocupação, principalmente com essa onda de violência, nesse período ainda de pré-campanha. A campanha ainda nem começou, ainda não se sabe nem oficialmente quem são os candidatos. E já está dessa forma. As eleições estão se aproximando, falta menos de 3 meses, mas o que se esperar daqui para frente? Eu li na semana passada, salvo engano, que vão ser destacados policiais federais que deveriam estar trabalhando investigações, outros tipos de investigação, que terão que ser destacados aí para fazer a segurança de pré-candidatos, e não são poucos policiais federais. Se eu não me engano, parece que são 40 policiais federais para cada candidato, justamente por conta dessa falta de segurança. Quer dizer, aonde é que a gente vai chegar? Esse tipo de intolerância política, quando eu digo aqui, eu não digo só direita, esquerda, lado A ou lado B. Os pré-candidatos, eles podem até não ter participação, digamos que direta em relação a isso. Eu fui o mandatário de assassinar uma pessoa, eu fui o mandatário de acabar com algum tipo de ato político. Mas eles têm responsabilidade, sim, seja indiretamente. Por quê? Porque o discurso de ódio que é pregado muitas vezes, ele acaba incitando a violência. E isso eu falo de qualquer tipo de pré-candidato, seja Bolsonaro, seja Lula, seja Ciro Gomes, seja Simone Tebet, seja Janones, qualquer tipo de pré-candidato. Quando você fala, claro, a oposição é normal, você criticar algum ato de algum adversário seu, é normal você incitar a violência, leva a isso, essa intolerância política que é um absurdo, que resulta na perda de vida das pessoas, pessoa que teve a casa invadida porque está celebrando aí um aniversário que é um direito seu. Eu tenho o direito de fazer qualquer tipo de manifestação, qualquer pessoa tem direito, desde que seja feita de forma responsável e legal. E a pessoa teve sua casa invadida e foi assassinada. Isso é um absurdo. Gisael Marques, boa tarde. Boa tarde, colegas. Boa tarde, pessoal de casa. É importante, claro, todas as palavras ditas aqui pelo nosso colega Eduardo Ericeira, no que diz respeito a equilíbrio, a, claro, ser ponderado, inclusive nas suas manifestações, mas a gente pode muito bem pegar todos os pré-candidatos já citados pelo Eduardo Ericeira e comparar os discursos de cada um, e a gente vai ver realmente onde é que qualquer discurso pode desembocar. No perfil do atirador, que encontra-se internado, estável, eu temo até que esse rapaz já não esteja com a campanha política pronta, preparado para ser candidato a deputado federal esse ano. Mas, enfim, é porque é assim que é, né? Tem umas coisas que acontecem no Brasil que tomam esse rumo, né? O cara faz uma bobagem em nome da política e me surpreende muito que algum político tenha dado a declaração de que não houve motivação política. Pô, não houve motivação política? O cara passou na frente do local onde estava sendo o aniversário, com a arma em punho, foi o primeiro momento foi esse, com a mulher e a filha dentro do carro, xingando, falando o nome de outro candidato. Aí o outro reagiu, parece que jogou, tem uma versão que diz que ele jogou um copo de cerveja em direção ao carro, ou jogou pedrinhas que tinham num vaso de planta. Aí o cara volta lá, dá um tiro na perna do sujeito, ele cai para debaixo da mesa, o cara dá um tiro no peito dele, ele reage porque era guarda municipal e tinha ido buscar a arma depois da primeira vez que o agressor passou por lá. E você vai no perfil do cara, tá lá, cristão, que eu não sei que Cristo é esse que essa turma anda seguindo. Conservador, só se for conservador de ódio. Aí tava lá, arma igual a defesa. Peraí, tu foi lá para atirar no cara, isso é defesa? Aí tem que ver a quem que pertence esse discurso. Tem que ver a quem que pertence esse discurso. Só isso. Diogo Coutrinho, boa tarde. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, Eduardo. Seja bem-vindo aqui. Boa tarde, Kate. Boa tarde a todos. A gente observa aí, já falou várias palavras, né? Equilíbrio aí, radicalismo. Eu destacaria também o fanatismo, né? Colocaria o fanatismo nesse debate. A gente vê
nada contra a pessoa, né, ter suas posições políticas, mas a gente vê aí gente que beira o fanatismo, né? Tem muita gente que é fanatismo religioso, a gente observa também fanatismo por futebol, né? Muita torcida aí já até matou outra por conta de fanatismo, a gente observa também o fanatismo político. E, infelizmente, mais um caso disso, né? E que a gente observa, Adalberto, a gente sempre falava aqui há algum tempo já, eu tenho me preocupar bastante com o que poderia acontecer na eleição, porque esses fatos já antecedentes, não é, já são aí apontam, né, para o que pode acontecer no Brasil. Até se fala, não é, já algum debate, por exemplo, do Capitólio lá nos Estados Unidos, né, se fala que vai ser muito pior no Brasil. E muitas autoridades já estão preocupadas com isso, né? Tem a questão das fake news também. Tudo isso aí pode tumultuar ainda muito mais as eleições no país. Temos aí um 7 de setembro se aproximando, não é que as pessoas, a gente lembra que as pessoas foram às ruas no 7 de setembro passado, mas na época também se falava em ameaça à democracia, o Estado Democrático de Direito, na época alguns discursos foram feitos, não é? Ameaças ao Supremo Tribunal Federal, às cortes eleitorais. E o que virá pela frente? Qual serão os próximos passos? Né? A gente está vendo já gente sendo assassinada, morta. Será se nas eleições as pessoas vão para a rua com armas, não é? Bolsonaristas contra petistas? Não é? Será se vão... não vai ser mais aquele clima de tranquilidade, né? De respeito democrático, né? de cidadania? Será que isso passará essa fronteira, esse limite? A gente tem observado muito isso, fanatismo, outras coisas, os líderes... muitas pessoas se espelham nos líderes. As pessoas seguem os líderes, se espelham nos líderes. Então é necessário que os nossos líderes, não é? Acabem com esse discurso. Até pouco tempo, você pega declarações passadas, tinha um certo candidato que falava em metralhar petista, né? Infelizmente, falava isso. E aí não é só para o candidato A ou B, como o Eduardo falou, pode ser o Lula ou Ciro Gomes. Vale para todo mundo. Para todo mundo. Estamos falando aqui só de Bolsonaro, vale para todo mundo esses discursos. Então é necessário que haja essa reflexão, é necessário que haja equilíbrio, ponderação nesse momento, que cada um, tudo bem, tem suas preferências políticas, mas que isso fique apenas no campo democrático, da cidadania, do campo, né, da democracia, do Estado Democrático de Direito. Fato lamentável esse, hein, Kate? Boa tarde. Boa tarde, Adalberto. Eu acho que passa diferença, para não ser repetitiva, que os colegas já disseram absolutamente tudo, mas a diferença é, ok, todo mundo tem alguma coisa que possa divergir do outro. Agora, a intolerância que passa pela falta do respeito e culmina, né, em atitudes completamente ensandecidas, é muito diferente. Eu acho que essa discussão ela tem que ir para dentro de casa, passa pela educação, e aí a gente começa a refletir que mundo que a gente está deixando, né, que país que a gente está fazendo para o próximo, e esse próximo são os nossos filhos. Né? Se você observa tanto ódio, porque parece que não se pode mais discordar de ninguém, você parece que não pode mais opinar, porque se for diferente, ou você é cancelado quando o assunto é redes sociais, ou você é extremamente maltratado e agora com a penalização, inclusive, da vida. Então, para onde que a gente está indo, né? Eu acho que essa discussão ela tem que nascer dentro de casa, essa consciência e essa formação cidadã, ela tem que nascer dentro de casa, senão eu, de fato, não sei onde é que a gente vai parar com tanto ódio sendo disseminado. E aí não é só a questão das eleições ou partidárias, mas se você observar, em todos os campos, você não pode mais abrir a boca para absolutamente nada, porque se diferir de qualquer tipo de opinião, pronto, já é um problema muito sério. Então isso sim precisa acabar, né? Porque as pessoas podem e devem ser diferentes, porque ninguém nasceu para ser igual ao outro. Mas aí, nesse limiar bem aqui, tem a educação e tem o respeito pelo outro. 1h mais 34 minutos, 1h34, vamos juntos até as 2h17 com o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Diogo Trim, o presidente Jair Bolsonaro já tem confirmado a sua presença aqui no estado essa semana. Qual a cidade que ele estará? Adalberto, o presidente Bolsonaro estará aqui em Imperatriz. O presidente Bolsonaro participará aqui da 35ª Convenção dos Ministros das Igrejas Assembleias de Deus, a Comadésima, né? Essa convenção Comadésima será realizada no Templo Central, lá da Assembleia de Deus Imperatriz, na quarta-feira, às 18 horas.
o próprio presidente da Comadésima, que é o deputado, né, o deputado Pastor Cavalcante, ele fez essa confirmação, disse que o presidente estará, portanto, aqui no Maranhão, né, se eu não me engano, é a terceira vez que ele estará em Imperatriz. A última vez que o presidente Bolsonaro esteve no Maranhão foi ali para a inauguração de uma ponte ali no Rio Parnaíba, né, que liga os municípios de Alto Parnaíba e Santa Filomena, e fez a entrega de título de propriedade em Açailândia. E agora esse evento religioso que ele participa ali na cidade de Imperatriz. O próprio senador Roberto Rocha também já deu uma entrevista dizendo também que está confirmado, que inclusive vai levar umas pautas, né, para o presidente Bolsonaro relacionar aquela questão dos índios ali de Grajaú, que interditaram, né, aquele trecho, exatamente, no fim de semana todo, e será uma das pautas levadas aqui pela bancada do Maranhão. O próprio senador Roberto Rocha disse que isso será discutido com o presidente Jair Bolsonaro. Então ele vem para essa agenda aqui, a agenda começa às 18 horas, né, ali dessa convenção, da Assembleia de Deus, e deve se estender ao longo da noite. O presidente participa só da abertura. A abertura acontece na quarta-feira em Imperatriz. Mas é esperado, já, Adalberto, muita gente ali, várias lideranças, né, aliados do presidente Bolsonaro, estão convocando ali para participarem desse ato na cidade ali de Imperatriz. Agora tem um outro detalhe na visita do presidente, John, Sim. que é exatamente uma motociata, né? Aquela reunião de motocicletas e tal, que devem fazer um desfile pela região. Existe também essa agenda aí que está sendo formatada para que ele participe também. Agora tenho só uma pergunta. Das últimas vezes que o presidente esteve no Maranhão, né, houve aí uma falha, vamos dizer que foi de comunicação, né? Porque será que o governo do estado participa dessa agenda como anfitrião, né? Será que já foi comunicado? O que vai ser disponibilizado, né, para essa vinda, que já é depois de amanhã, né? E aí a gente sabe que da última vez que ele esteve no Maranhão, houve aí essa repercussão, inclusive negativa, do ponto de vista das gentilezas, né, desse anfitrião local, que não aconteceu, segundo aí o Jair Bolsonaro. Esperar saber se a agenda dele consta aí algum tipo de visita, ou então recepção, né? E aí, Kate, também esperar também, né? Vamos ver se o presidente dá alguma declaração política, né, em relação ao Maranhão, né? Quem que ele apoia no Maranhão, quem é o candidato dele. Sei que as redes sociais vão ser movimentadas. Com certeza. A gente vai ver que... Vou lembrar que está no período vedado também, né, essa questão de qualquer... Claro, é o presidente, tem que continuar com sua agenda, mas os discursos têm que estar bem afinados, está no período vedado, questão e não pode ter palanque também, não pode ter palanque, questão de pedir voto. A gente sabe que o PT aqui no Maranhão ainda tem uma força muito grande, segundo as pesquisas. Isso é novidade para ninguém, então tem que ter muito controle em relação a isso. Claro, é o presidente, tem que ter sua agenda política, mas tem que se lembrar também que está no período vedado, inclusive os próprios aliados do presidente, né? 1h mais 38 minutos, 1h38. A gente sabe que está no mês de férias agora, né, gente, em julho, mas a situação não está fácil para quem visita aqui o nosso estado, não. Esse mês, por exemplo, aqui na capital, uma das atrações, um dos atrativos turísticos, a gente sabe, seria, né, um atrativo seria a orla marítima, né, mas praia mesmo só de longe, infelizmente, porque a gente já sabe que há mais de 2 meses as praias da Grande Ilha estão impróprias para o banho, né, de acordo com o novo relatório de balneabilidade, todas as praias de São Luís estão, infelizmente, impróprias para o banho. Estas turistas vieram de São Paulo conhecer as belezas do Maranhão. Chegaram a uma ilha e não podem aproveitar o mar. A pessoa que está morando num paraíso desse daqui, né? Nós viemos para cá para tirar férias, né? E quem está nesse paraíso vai para onde, né? Então, infelizmente, acho que eles não podem ir para o próprio lugar onde eles estão morando, né? É uma pena. O jeito é recorrer a outro local. Iremos para a Barreirinha, visitar os lençóis. E em pleno mês de férias, um laudo emitido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente aponta que nenhum dos 22 pontos analisados na orla da ilha está próprio para o banho. Mais um problema para os empresários do turismo que ainda se recuperam dos efeitos da pandemia. Infelizmente, São Luís sofre há década com isso e a gente vê alguns resultados do turismo crescendo e ao mesmo tempo a gente vê as pessoas vindo a São Luís pela primeira vez, ficando realmente chateadas, fazendo essas perguntas. A falta de balneabilidade foi atestada nos últimos 7 laudos emitidos entre abril e julho. São mais de 2 meses com praias impróprias para o banho. Além dos hotéis, prejuízo também para os bares e restaurantes da orla. As praias é o primeiro cartão postal de São Luís que as pessoas vêm procurar.
né? E, infelizmente, isso impacta muito, não só nos restaurantes e principalmente no destino. Quando você pensa em vir, quando você depara com uma ampla divulgação, praias poluídas, isso é frustrante. Em setembro de 2021, a Justiça determinou que a CAEMA fizesse a devida manutenção nos equipamentos básicos da estação elevatória de esgoto do COAJAP. A decisão ocorreu após uma denúncia feita pelo Ministério Público Federal, apontando que o mau funcionamento da instalação contribui para a poluição do Rio Calhau e, consequentemente, da Praia do Calhau. Passado quase um ano da decisão, a poluição continua. Vamos lá. A gente tem uma nota que a gente pediu aqui para o governo do estado em relação a essa situação aí. E em nota o governo admitiu o lançamento de esgoto nas praias. Alegou que unidades de estação de tratamento de esgoto estão em andamento na área do São Francisco, do Anil, visando diminuir o impacto de lançamento de esgoto nos rios e mares da Grande São Luís. Tá feia a coisa, hein, Kate? Não tem nem o que falar, viu, gente? 7 semanas seguidas, impróprias para o banho. Eu estou vendo a turista falando ali, fiquei me lembrando aqui daquela cena de uma novela e a moça pegava o ônibus, atravessava a ponte de São Francisco, já estava em Barreirinhas. Não dá para a gente fazer isso, porque ela mesma disse, né? Vocês moram aqui na orla, não sei o quê, e não tem o atrativo. Não dá nem para a gente fazer isso aí, tá mais fácil para ela, porque para a gente não dá não. Agora, uma coisa tem que ser resolvida de uma vez por todas, admitir que já está errado sequenciadamente, a gente já sabe, mas qual que é a solução? 1h41, 1h41, recado para você que acompanha a gente em todo o estado, hein? Olha, Fiat em São Luís é Fiat Revemar, uma concessionária completa com atendimento personalizado e excelência na prestação de serviços. A nossa oficina possui profissionais qualificados pela Fiat, com peças e acessórios originais e de altíssima qualidade. Agende um test drive, conheça toda a tecnologia, conforto e segurança que os nossos carros oferecem, além das entradas facilitadas e parcelas reduzidas. Tudo isso para você não perder a chance de ter um Fiat para chamar de seu. Acesse fiatrevemar.com.br ou ligue 3042-2072. Fiat Revemar, venha nos visitar e vire a chave dos seus sonhos. Unidade Centro na Kennedy 147 Chordoa e Unidade Holandeses na Avenida dos Holandeses 22, no bairro Calhau, em São Luís. Fiat é Revemar. A gente vai para o intervalo agora, vamos depois do intervalo saber como é que foi a visita hoje ao Hospital de Amor lá em Imperatriz. Inclusive, quantos atendimentos foram feitos até agora nesse importante hospital. Vamos girar com as informações de Caxias e mais bastidores da política aqui com os nossos comentaristas. Vou mostrar hoje, inclusive, mais uma vez a situação em relação aos ferryboats. Reclamação grande agora por parte dos turistas em relação a esse serviço oferecido aqui. A gente volta já, um instantinho só. 1h mais 46 com a bancada repleta hoje. Eduardo Ericeira, Joe Coutrin, Gisele Marques e Kate Almeida. Estamos no ar com o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Vamos juntos aí até as 2h17 com muita informação para você dos bastidores da política, viu? Deixa eu te falar uma coisa. Você já pensou em morar pertinho da praia, meu amigo, pagando prestações que cabem no seu bolso? Olha, chegou a sua hora, hein? Chegou a sua hora porque o Costa Araçagi Condomínio Clube é para você. ITBI, registro grátis, condições especiais e facilidade no seu financiamento. Área de lazer completa, apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Então o que você está esperando, hein? Chama no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida. 989-9109-0335 ou 989-9188-4845. Então você aponta a sua câmera agora mesmo para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. E aí fala imediatamente, claro, com um dos nossos corretores. Seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o lugar, o empreendimento Franeri Tenda. 1h mais 47, 1h47, nós vamos a Caxias. A participação efetiva da mulher nas eleições deste ano será tema de ação do Tribunal Regional Eleitoral. Quem tem detalhes para nós é José Carlos. Você, Zé Carlos, boa tarde, boa semana. Boa tarde, Adalberto. Boa semana para você também, para todo mundo que acompanha a TV Difusora. Pois é, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão realiza pela manhã, no Fórum Eleitoral de Caxias, o projeto TRE em Ação, que é fruto de uma parceria firmada na semana passada com o Ministério Público Eleitoral, com a Ordem dos Advogados e com a Federação dos Municípios do Maranhão. A parceria visa promover debates, palestras, rodas de conversas e qualquer outra ferramenta educativa de incentivo à participação efetiva da mulher nas eleições de 2022, visando a consolidação da democracia e a promoção da diversidade nos cargos políticos
políticos em âmbito estadual e também nacional, além do enfrentamento e do combate à desinformação no processo eleitoral. No TRE em Ação, o objetivo principal é tratar também da violência política, de gênero e de candidaturas políticas, né? E, claro, o assédio que também acontece, mesmo com aquelas mulheres que têm mandato. Hoje à tarde, a presidente do TRE Maranhão está na cidade de Timon. Amanhã vai estar aqui em Caxias e também na cidade de Codó, discutindo esse assunto tão interessante, participação da mulher na política, representatividade, deu um trava-língua agora, e, claro, enfrentamento a qualquer tipo de violência contra as mulheres que ocupem cargos políticos ou não. Adalberto. Obrigado, Zé Carlos, pelas informações aí direto de Caxias. Região dos Cocais, daqui a pouquinho ficando com o Jornal da Difusora em sua primeira edição local. 1h mais 49 minutos. Vai ter avanço para a prática, né? Porque a gente só ouve as pessoas falando, vamos discutir isso, fazer roda de conversa e não sei o quê. E não sai do papel esse negócio, fica só na promessa. 1h49 agora, hein? Jéssica Lima está chegando com Municípios em Foco. Olá, boa tarde. Foi realizada em Santa Luzia, no auditório da Secretaria de Educação, uma formação pedagógica com os professores que realizam atendimento especializado aos estudantes da rede municipal de ensino. A formação contou com a participação e também contribuição da Coordenação da Educação Especial e equipe de multiprofissionais da Secretaria de Educação. Foi realizado também a entrega de kits pedagógicos com jogos educativos que irão auxiliar no trabalho docente e, consequentemente, auxiliar na aprendizagem desses estudantes. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição! Uma hora mais 50 minutos, 1h50. O senador Everton visitou o Hospital de Amor lá em Imperatriz, unidade de prevenção ao câncer. Aliás, Marcelo, dá para a gente uma informação aqui, até agora, desde a inauguração, quantos atendimentos já foram realizados no hospital, hein? Boa tarde para você. Boa tarde para quem acompanha o Jornal da Difusora pelo rádio e também na TV. A unidade do Hospital de Amor aqui da cidade de Imperatriz, já em pouco menos de 8 meses, atendeu cerca de 8.000 pessoas. Um serviço muito importante e que tem prestado um atendimento necessário a quem precisa desse suporte. Uma porta inicial para aquelas pessoas que, porventura, são diagnosticadas com câncer. Também serve para os exames preventivos de mulheres de diversas idades e essa unidade equipada com o que existe de mais moderno, uma estrutura realmente muito boa e que impressiona quem vai lá no Hospital de Amor. Além disso, a agilidade em que com esse atendimento é realizado. O Hospital de Amor também dispõe do serviço de unidades móveis, as carretas que percorrem municípios da região tocantina e em outros pontos do Maranhão. Hoje pela manhã, o senador Everton visitou as instalações do Hospital de Amor, conversou com profissionais da saúde, conversou também com pacientes que estavam lá para aguardar atendimento e se certificou que realmente o Hospital de Amor tem funcionado a contento e prestado um bom serviço à população. Nós conversamos com ele a respeito do assunto e ele destacou esse serviço oferecido pelo Hospital de Amor aqui na cidade. Acompanhando de perto, eu estou bastante feliz, já são quase 8.000 atendimentos, as duas carretas rodando os municípios do Maranhão. Neste exato momento nós temos uma carreta no município de Amarante e a outra no município de Vitorino Freire, levando os exames preventivos. A Organização Mundial da Saúde diz que em 2030, a cada 2 mortes no mundo, uma infelizmente poderá ser do câncer. Portanto, a grande arma nossa é a prevenção, o rastreamento dessa doença. Então é ir logo no início. E levando os exames na ponta, você dá chance às mulheres para que elas possam ter essa chance de lutar pela sua vida. E esse hospital aqui é um hospital de tempo recorde. Nós fizemos da doação do terreno até a entrega da obra, foi 1 ano apenas, em 1 ano. Então, essa é a grande marca, você ser eficiente de verdade, principalmente numa área que é a área pública. Aqui é um hospital onde as pessoas têm a consulta de graça, atendimento pelo SUS e com apoio das nossas emendas parlamentares.
Então, o Hospital de Amor fazendo em média aí cerca de 800 atendimentos dia, realmente um serviço muito relevante para a Imperatriz, para o sul do Maranhão e também para todo o estado. Volto com você, Adalberto Melo. Obrigado, Marcelo, pelas informações. Daqui a pouquinho tem Marcelo Júnior no Jornal da Difusora em sua primeira edição local lá em Imperatriz, tá bom? Vamos falar da Câmara de Timon, porque aconteceu a eleição nessa segunda-feira na Câmara. Já tem resultado aí, João? Foi o grupo do Leitoa que venceu a eleição? Adalberto, até que enfim, sua seleção, né, em Timon. Já não era sem tempo, né? Depois de 6 meses. Batalha judicial, teve que entrar a justiça para realizar a eleição de Timon, não é? Mas não teve jeito, viu? A base da prefeita ganhou a eleição. Lá o Celso Tacuani, ele é do PCdoB, é aliado da prefeita Gilnaí Veloso, é aliado do grupo Leitoa e venceu a eleição hoje ali na cidade de Timon, né, para o biênio, da Câmara Municipal de Timon, para o biênio 2023-2024. Uma eleição, Adalberto, que a priori se calculava 11 a 10, né, são 21 vereadores em Timon. O prognóstico era 11 para o Celso Tacuani e 10 para o vereador, né, Elber Guimarães. Ou seja, seria uma diferença de um voto. Tanto é que os vereadores chegaram lá, viu, todo mundo de mão junta com o outro, chegaram no ônibus de um sítio, né? Eles ficaram no sítio. Eu já vi isso acontecer em algum lugar. Vale a pena ver de novo. Isso. Chegaram de ônibus também lá, provavelmente, né? Eles estavam no sítio, confinado na zona rural do município. A história se repete. Aí vieram do sítio em ônibus, aí como saíram do ônibus, foi de mão dada, né? Pra ver se não tinha perigo de alguém puxar eles, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Essa cena aí, viu, Diogo? Eu me lembro, sabe de quem? Do ex-prefeito Tadeu Palácio. Aliás, um abraço forte para ele, mas eu acho que foi ele que deu essa inaugurada. Teve um voto lá que surpreendeu, era para ser 11 a 10, mas o vereador Juarez Moraes mudou de lado, viu? Largou a mão. Não, ele saiu do Elber Guimarães. E foi segurar a mão. Perfeito, exatamente. Então a gente até pode continuar sobre o assunto, mas já depois do intervalo, porque Imperatriz e Caxias, na verdade, no intervalo. Caxias e Imperatriz vão seguir com a programação local e a gente segue com o resto da rede aqui em São Luís, tá bom? Agora que a gente já largou a mão de Caxias e Imperatriz, Diogo Coutrinho, pode completar aí. Vamos lá, Davi. Muito bom. O cara foi lá fazer parte do trenzinho de mão dada também. E ele foi no ônibus? Não, ele não estava no ônibus. Não, ele era do outro lado. O vereador Juarez era do lado do Elber Guimarães, que teria 10 votos, né, com o voto dele. O Celso Tacuani teria 11 votos. De última hora, na hora da apresentação do voto, o Juarez, não, eu vou votar no Celso Tacuani, né? Aí vai chamar de traidor, aquela coisa toda, né? Então ficou 12 para o Celso Tacuani, que é do PCdoB, aliado da prefeita Gilnaí e do grupo Leitoa, e 9 para o Elber Guimarães. O Elber Guimarães era apoiado pelo Wilmar Rezende, que é atual presidente da Câmara. E aí por isso estava aquela coisa toda, né? Sabia o que ia perder, por isso estava protelando, né? Protelando eleição. Mas a justiça determinou, eles acataram aí, e foi uma eleição, portanto, ali que ocorreu pela manhã de hoje, não é? E a Gilnaí consegue essa vitória. A gente observou, Adalberto, ao longo do início do ano, aquela questão toda lá em Timon, né? A Câmara de Vereadores, que demorou para aprovar, né? Até colocou aqui a LOA, a LDO, porque o presidente da Câmara era de oposição à prefeita Gilnaí. Agora ela consegue, né, eleger um aliado, vai dar mais tranquilidade. O próprio Celso Tacuani já disse que vai, é do estilo dele ser mais moderado, pacificador, gosta de conversar, naquele estilo mais, né, durão, é mais tranquilo, tanto que ele conseguiu ele ter o voto do outro lado do Juarez, né? Então, o grupo Leitoa consegue, portanto, ali uma vitória, já que na última eleição da Câmara de Timon, o grupo Leitoa foi derrotado, mas dessa vez eles conseguiram vencer. Adalberto, isso é importante rapidamente, porque a questão do voto é fundamental. Claro, os poderes, eles são harmônicos, mas cada um tem a sua independência. Obviamente, está falando de executivo e legislativo, mas é super importante. E depois da votação, claro, o executivo senta para dialogar com o legislativo, tanto com oposição quanto com situação, mas é super importante para o executivo, no caso lá de Timon, como o John trouxe, o executivo poder fazer com que seu grupo vença, né, uma eleição na Câmara, que é super importante. Então, aí para Timon, certamente para a prefeita Gilnaí, foi super importante o seu grupo ter vencido lá na Câmara de Timon. E destravar também, né? Porque, afinal de contas, sabe que as coisas precisam funcionar, acontecer, né? E será que o eleitor, o pessoal que está em casa, sabe por que essa história de isolar todo mundo,
levar para um sítio. Isso já ocorreu também na eleição de Assembleia aqui, de Assembleia. Negócio Câmara de Municipal aqui. Eu lembrei daqui da Câmara de Vereadores de São Luís. Mas já teve eleição de Assembleia, assim, também, inclusive com celular recolhido. Celular recolhido e tal, passar final de semana recolhido num sítio até no dia da votação. Refletindo, Gisele. Isso é para evitar a cooptação de última hora. Pra evitar, mas eu me lembro que no caso do Ricardo Moura, que dormiu eleito. Né? Se vocês lembram disso? Não deu certo, não. É porque ele não reuniu com o pessoal. Se tivesse reunido, tomado essa tática... Talvez não tenha segurado a mão. Eu lembro que o pessoal do Ricardo já estava até dizendo que ia ficar nos cargos, não é? Então, um colega nosso aqui, que era da comunicação, né? Quem é, John? Diz logo, pelo amor de Deus. Aí, dormiu o secretário. A futura diretora de comunicação, a futura, né? A pessoa... Tá ficando melhor, tá ficando melhor. Já disse, tu não vai ficar, tu vai sair, né? Vai para outra pessoa. Não tinha sido eleito o Ricardo, né? Não tinha sido eleito. Mas já estava fazendo aquela nomeação das pessoas. Né? E aí, não, você não vai ficar, vai para outra pessoa. No outro dia, quando fui ver, o Ricardo perdeu a eleição. Não era mais ele. Aí desmancharam. Aí desmancharam tudo, né? Desmancharam os carros, desmancharam tudo, quem ia ficar com cargo A, B ou C, ou seja... A gente já tinha tirado até empréstimo. Exatamente. Isso aí é péssima gestão, a gente já falou aqui. Às vezes um assessor, um diretor, um coordenador quer mandar mais do que o próprio político. O político não tem que deixar isso aí, isso é erradíssimo. E acaba atrapalhando, como aconteceu, por exemplo, com o Ricardo Moura, e acontece em várias outras situações também. Compraram até roupa para posse. Foi, compraram até roupa. Compraram roupa para posse. Como diria... Aí senta, divide casa, escolhe roupa. Faz empréstimo com salário. Como diria minha avó, só peru que morre de véspera, né? Que morre de véspera. O resto nem assim, não. 2 horas da tarde. E que foi eleito, Babé, só para comentar, foi Arnaldo Melo que foi eleito. Arnaldo Melo. 2 horas da tarde, hein? Olha só, a gente vai para o intervalo agora, na volta a gente vai ver mais detalhes aqui dos bastidores da política com os nossos comentaristas, inclusive tem maranhense aí, próximo do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. A gente volta já com mais informações para você, vamos falar inclusive da questão dos ferries, a reclamação agora dos turistas em relação aos ferries. Voltamos já. 2 horas mais 3 minutos, depois do intervalo aqui extremamente importante culturalmente aqui com os nossos colegas da bancada, assuntos de alto nível aqui, elevadíssimo nível. Estamos de volta com Eduardo Ericeira, John Coutrin, Gisele Marques e Kate Almeida. 2 horas mais 4 minutos, daqui a pouquinho tem um suco de bacuri com leite em homenagem a Eduardo Ericeira que está de volta hoje. Nossa, que especial hoje, é vitamina aqui. É um dos meus preferidos. Já. 2h04. Não teve stories com a equipe médica, não? Não, a gente vai já saber os detalhes dos stories. Da volta, né? Da saída. E já tinha sido DM, estava em casa já, tranquilo. Então tá bom. 2 horas 4 minutos, tá ele aí, ó. Vai ter só nosso Eduardo Ericeira. Um recado para você, hein? Atenção, hein? Chegou o que promete ser o maior festival do Norte e Nordeste no segmento de cachaça. É o Festival Maranhense de Cachaça que vai ser realizado no Multicenter Negócios e Eventos. Serão 3 dias de muita troca de conhecimento, exposição dos mais variados tipos e marcas de cachaças com produção local. Você vai poder acompanhar o Festival Maranhense de Cachaça através da cobertura do Sistema Difusora. A TV vai levar cada detalhe para dentro da sua casa com transmissão ao vivo durante os dias do evento. E a cobertura completa no rádio, Difusora FM, portal e nas nossas redes sociais. O Festival Maranhense de Cachaça é uma realização do Instituto Ecobio e Sim de Bebidas Maranhão. Com a realização do Sistema Difusora, apoio do Sebrae, Senar, Banco do Nordeste, FIEMA, Senai, Governo do Maranhão e Prefeitura de São Luís. 2 horas mais 5 minutos. Olha, 4 anos após um ataque sofrido por índios Gamela na região de Viana, a sensação de impunidade continua. A situação dos povos tradicionais no estado revela falta de políticas públicas voltadas para as comunidades indígenas no Maranhão. O crime aconteceu em 30 de abril de 2017. Homens armados com armas de fogo, facões e outros tipos de artefatos atacaram cerca de 50 índios Gamela. O confronto resultou em 22 feridos. Desses, 2 sofreram ferimentos graves e quase morreram. 5 anos depois, nenhum suspeito foi identificado, muito menos preso. O inquérito policial sequer foi concluído. O CIMI, CPT, Defensorias Públicas do Estado e da União precisaram entrar com habeas corpus na Justiça Federal
para que, agora, ano passado, a Justiça Federal tenha intercedido nesse inquérito e impedido a Polícia Federal de fazer o absurdo de negar a existência do povo acroagamelo, que é uma lógica de extermínio, né, na medida em que se nega essa identidade. Então, nós temos um problema sério, esse inquérito não houve perícia no local em que os indígenas foram atacados, quer dizer, prejudicando muito do inquérito, e nós ainda não temos conclusão dele 5 anos após o ataque que eles sofreram. Na época do crime, a TV Difusora mostrou toda a situação e conversou com quem foi vítima do ataque, que por muito pouco não perdeu a vida. E já chegaram todos com arma de fogo em punho, facão. A gente, quando viu que não tinha como resistir, porque também não era o nosso objetivo ali, a gente decidiu que ia recuar. E foi no recuo que nós fomos atacados. Né? Marcas jamais esquecidas por quem sentiu literalmente na pele toda a dor e sofrimento. Todo dia há uma violência que a gente de alguma forma nem percebe. De alguma forma fica só a cicatriz, onde não tem borracha que apague. Porque o povo acroagamelo, desde os anos 80, vem sofrendo esse tipo de ameaça, vem sofrendo esse tipo de abuso ao direito de viver. Essas populações são de fundamental importância. Elas são uma espécie de guardiãs da natureza, responsáveis por manter a fauna e a flora intactas. Povos que, acima de tudo, merecem respeito e necessitam urgentemente de proteção. A gente tem que dar atenção para as demandas dos povos e comunidades tradicionais, porque a gente vive num país múltiplo, num país diverso, em que coexistem outros modos de existir, de fazer, de viver, de crer, e é preciso respeitar isso. Inclusive está previsto na nossa Constituição, nas regulamentações internacionais que o Brasil é signatário, que esses modos de vida eles devem existir. Não só neste ataque especificamente contra o povo gamela, mas também em todos os outros conflitos envolvendo populações indígenas e comunidades tradicionais, o que fica evidente no entendimento de quem defende essas populações é a omissão dos poderes em todas as esferas, federal, mas também estadual. Quando você tem pessoas ou coletividades que dependem de políticas públicas, quando essas políticas públicas são suspensas, você está agravando a situação de vida dessas pessoas e dessas coletividades. Esta omissão é uma posição política de apoio ao ataque aos povos indígenas e comunidades tradicionais do Brasil. 2h mais 9 minutos, 2h09, você ligado em todo o estado aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição. Olha, a gente falava ainda há pouco, no primeiro bloco, sobre turistas que vêm ao estado e reclamam, por exemplo, da impossibilidade de banhar, né, por exemplo, nas praias aqui, que estão há semanas, há várias semanas, impróprias por banho, poluídas. Pois é. Agora, quem chega à cidade, por exemplo, quem vem do estado do Pará, só para citar um exemplo, e tenta chegar aqui ao Maranhão, às cidades maranhenses, e precisa usar, por exemplo, o ferry, ou vem à capital também, tem tido muita dificuldade. Os turistas estão reclamando desse perrengue aí, né, Eduardo Ericeira? Pois é, Adalberto. Por falar em embarcação, né, esse período também que eu estava aí no estaleiro, digamos assim, acompanhando vocês, eu vi esse debate, né, de vocês envolvendo essa questão que tem rendido ainda, né, infelizmente trazido muito problema em relação a essa questão do transporte aquaviário aqui no estado do Maranhão. E a gente lembrava que não só prejudicava pessoas, né, baixadeiros, pessoas que precisam viajar à Baixada Maranhense ou aqui à Grande Ilha, precisam justamente fazer esse tipo de viagem, mas também é um transporte que é muito utilizado por pessoas que vêm de outros estados, por exemplo, próprio Pará. Encurta a viagem, né, de algumas cidades do estado do Pará aqui para a Grande Ilha que fazem uso, né, desse transporte aquaviário. Inclusive pessoas, que a gente vai mostrar o vídeo agora há pouco, são pessoas que vieram do Pará, mas até de outros estados que estão vindo para cá, né, tá em período de férias, período ainda junino, né, acontecendo aqui
na capital São Luís, enfim, em outras partes do Maranhão, mas notadamente aqui na capital São Luís, que vem aproveitar também o período de férias, período junino, mas que acabam passando por esse tipo de problema no transporte aquaviário. A gente tem um vídeo aí, daqui a pouco a gente volta comentando um pouco mais sobre essa situação. Vamos acompanhar. É o que acontece tem no Brasil. Estrada e nem ferryboat. Entendeu? Estrada nem ferryboat. Como é que chega em São Luís só de avião? As estradas federais não prestam no Maranhão. Só pode chegar em São Luís de avião agora? Governo saber que os turistas que vêm dos seus estados para visitar a cidade de São Luís, né, passar por um constrangimento desse. A gente vai dormir no relento. Aqui a gente não tem hotel, não tem onde comer, onde dormir. Nós vamos ter que ficar no carro. Então é uma vergonha para o governo saber que vai aumentar o fluxo de turista, vai aumentar o fluxo de carro e não manter uma dinâmica de transporte mais adequada para receber. É uma falta de respeito com a gente. É uma vergonha para São Luís. Pois é, Adalberto, desse vídeo, esse casal, pelo vídeo que me encaminharam, ele é do estado do Pará, mas eles acabam falando de uma outra família que veio do estado de São Paulo, tem outras pessoas também que vieram de outros estados, mas eles frisaram tanto esse casal do Pará, quanto essa outra família do estado de São Paulo. E a gente lamenta muito, claro, já veio debatendo esse assunto, que o transporte aquaviário acaba interferindo não só para a população maranhense, mas para turistas que também fazem uso desse tipo de transporte. Inclusive, eles colocaram ali também as BRs, rodovias federais, rodovias estaduais, falando que para chegar no Maranhão a situação está bastante delicada, tanto por terra quanto por mar, incluindo, claro, tanto as rodovias federais quanto as rodovias estaduais e também o transporte aquaviário. Uma dificuldade muito grande, até os próprios turistas que trazem economia para cá, traz renda para cá com esse tipo de dificuldade. O primeiro pedido de desculpas aí, Eduardo Ericeira, deveria ser com o maranhense. Eu honestamente fico envergonhada de perceber aí que esse turista que chega observa assim, em 10 minutos a situação que o Estado está atravessando com relação aí ao serviço aquaviário. É uma vergonha e sequer uma única nota eu já vi, ou então eu já li, eu já fui porta-voz aqui nos acessos que eu tenho na TV ou no rádio do governo do Estado pedindo desculpa para o maranhense, pedindo desculpa por tanto transtorno causado para o maranhense. O que eu já vi e já tive que ler também, foi que o maranhense que precisa do serviço está indo, né, lá para ficar do lado de fora da ponta da espera, ou então lá do outro lado no Cujupe. Isso foi no Cujupe, esse vídeo foi no Cujupe. Pois é, colocando a culpa no cidadão que precisa do serviço e paga pelo serviço. E agora a gente, lamentavelmente, vê ainda agora há pouco, a gente observou ali com relação às praias, porque é um destino turístico, onde tem praia e a gente não pode botar o pé, porque se botar o pé, não sabe se o pé sai ou fica por lá. E agora, o turista que tenta atravessar e não consegue, por quê? Porque não sabe nem a hora que vai ter um ferry. E uma nota sequer admitindo o que está acontecendo nesse estado, você ouve falar, sequer acompanha alguma linha. Kate, a indústria do turismo é das que mais emprega no mundo. E tem um dado interessante de abril deste ano, que o turismo foi um dos dois setores que mais foram responsáveis pela retomada de empregos formais no pós-pandemia. E a gente que vive numa cidade repleta de suas belezas naturais, com potencialidades incríveis, olha o que é que nós estamos discutindo aqui, veja bem. Praias poluídas, nenhuma própria para banho. Há 7 semanas. Estradas que você não consegue circular, inclusive aquelas que dão acesso a regiões turísticas, como dos Lençóis Maranhenses. Transporte aquaviário, a crise que a gente acompanha há vários dias. Isso porque a gente, um tempo desse, estava com uma crise no terminal rodoviário da cidade, que continua sendo uma bela de uma porcaria. E porque também nós temos um terminal aeroviário, um aeroporto ruim, horrível, um dos piores do Brasil. Aí, meu amigo, essa época é a época que vão falar de desenvolvimento, de geração de emprego, de não sei o que lá, mas o que resta no final das contas é distribuir peixe, distribuir cesta básica, porque o Estado continua miserável, porque as potencialidades reais, inclusive no turismo, que é uma das indústrias que mais gera emprego e renda no mundo, a gente não cuida do básico das coisas. Lamentável. 2h mais 15. João Coutrinho, tem mudança na Câmara de Vereadores de São Luís? Adalberto, o vereador Fábio Câmara assumiu hoje, né? O Fábio, ele que é do PDT, ele assumiu o mandato ali para explicar para quem está em casa, né? Porque está muito movimentado, né?
ali essa questão da Câmara Municipal. Aí ele tomando posse, né, como vereador, o mandato aí é do Nato Júnior. O Nato Júnior é o vereador, né, eleito. Aí assumiu o primeiro suplente na semana retrasada, que foi o Pavão Filho, ficou uma semana. Assumiu o segundo suplente, foi Valdo Rodrigues, ficou uma semana. E agora entra o Fábio Câmara, né, que é o terceiro suplente, e deve ficar até ao fim das eleições, né, 120 dias. Então ele fica mesmo aí no mandato, creio que não vai assumir mais ninguém, né? A informação que eu tive hoje é que o Fábio, portanto, ficará aí até a eleição como vereador de São Luís, né? O Fábio Câmara já foi vereador da capital, já foi candidato a prefeito de São Luís, não é? Já foi candidato a deputado também nas últimas eleições e agora assume aí, né, como suplente de vereador e fica no lugar, portanto, do Nato Júnior até o findar das eleições de outubro. A Regiane Braga hoje também assume, né? Eu até tinha dado essa nota, mas hoje estão assumindo vários. Eduardo Ericeira, o pessoal reuniu o diretório dos estados lá em São Paulo? Pois é, Adalberto, o Enilton, que é pré-candidato ainda ao governo do estado, eu conversei com representantes do PSOL, inclusive eu questionei, né? Porque a gente passou essa agenda, né? Vocês têm passado, inclusive na minha ausência, a agenda aí de convenções dos pré-candidatos ao governo do estado, e o PSOL é um dos partidos que ainda não confirmou. Tem o Enilton, né, como pré-candidato ao governo do estado, mas ainda não confirmou. E eles disseram que a partir dessa reunião ia ter algum direcionamento nesse sentido. Vale lembrar que aqui no estado do Maranhão, claro, como em todo o país, há aí essa parceria, né, com a Rede Sustentabilidade. Houve aí essa fusão entre os dois partidos, vão ter que trabalhar de forma aliada, e aí aconteceu uma reunião envolvendo os diretórios estaduais, estava lá o Enilton e outros representantes do estado do Maranhão e de outros estados brasileiros. Nessa reunião, inclusive, estava o Guilherme Boulos, que é presidente, né, do PSOL, é pré-candidato, não é mais a presidente, mas é pré-candidato, salvo engano, a deputado federal ou a senador pelo PSOL. Estava o presidente também nacional do PSOL, então é um grande encontro, mas vale lembrar que não é só o PSOL que vai decidir sozinho. Tem, claro, houve essa fusão. Federação, né? Federação, melhor dizendo, é o termo correto, como o Geisel colocou aqui, a federação com a Rede de Sustentabilidade. Isso tem que ser debatido nos estados, mas o pessoal se reunindo. E eu conversei com o representante no intuito de saber a data, de fato, da convenção que vai determinar, né? Por enquanto é só pré-candidato, ainda não tem confirmação nenhuma, só vai ser oficializado na convenção. E não tem uma data definida ainda, até porque tem que ter aí esse diálogo com a Rede de Sustentabilidade. Mas, a partir desse encontro, quando tiver uma novidade, a gente traz aqui no Jornal da Difusora, a primeira edição, claro. Diogo Trino, notinha bem curta, maranhense próximo ao STJ, só para fechar? O Ney Belo, desembargador, o Ney Belo deve ser o próximo escolhido aí para compor, né? São dois nomes que o Bolsonaro escolherá, o presidente Bolsonaro, dois nomes, e um já praticamente definido, que é o Ney Belo, já mandou avisar, né, que o Ney Belo, que é desembargador maranhense, Tribunal Regional Federal, deve ser indicado para o STJ pelo presidente Bolsonaro. Obrigado à sua audiência, você em todo o estado do Maranhão ligado com a gente na maior rede de comunicação do estado. Amanhã a gente volta em 1h15 da tarde, encontro marcado aqui com o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Hoje à noite tem o Jornal da Difusora, segunda edição, não perca. A gente se encontra.